Amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu sou o seu irmão em Cristo, presbítero Pedro Paulo. Estamos com uma mensagem hoje no livro de Gênesis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 22. Uma mensagem que tem por título Andando com Deus em Gerações Corrompidas. Uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos aos versículos 1, 2 e versículo de número 22. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. À semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. E Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Versículo 22, do livro de Gênesis, capítulo 5. Meus amados irmãos, o livro de Gênesis, no capítulo 5, é muitas vezes um dos capítulos menos lidos da Bíblia. Uma sequência de nomes, idades e mortes. À primeira vista, parece uma genealogia monótona, mas quando olhamos com atenção espiritual, descobrimos um retrato profundo da fidelidade de Deus e da esperança da vida eterna. Neste capítulo, no capítulo 5, aprendemos que, mesmo em meio à morte, há vida para quem anda com Deus. Entre tantos nomes, datas, surge um homem diferente, Enoque, que andou com Deus. Hoje Deus quer nos ensinar que é possível viver em uma geração corrompida e ainda assim andar em comunhão com Ele. Como eu sempre faço, do versículo 1 e o versículo 2, diz assim, o Deus que cria e abençoa gerações. O capítulo começa lembrando o propósito da criação. Vamos ver aqui o que o versículo diz. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Olha que coisa maravilhosa. Antes de qualquer genealogia, a Bíblia reafirma, primeiro, fomos criados à semelhança de Deus. Segundo, fomos abençoados antes de existir qualquer maldição. Isso mostra que a identidade humana começa em Deus, não no pecado. Mesmo após a queda de Adão, o plano divino não foi cancelado de maneira nenhuma. O Senhor ainda chama os homens para andar em sua presença. Ele falou para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu quero afirmar para você que a sua origem não está no erro de seus antepassados, não de maneira nenhuma, mas na imagem de Deus que foi colocada em você. Antes da maldição veio a bênção, e a bênção de Deus sempre prevalece sobre a maldição humana. Segundo, a realidade da morte e o legado da vida, do Gênesis capítulo 5, do versículo 3 ao versículo de número 20. A repetição constante desse capítulo é impactante. Se você ler, ele vai falar assim, ó, e morreu, e morreu, e morreu. Cada um vai dizendo assim, ó, fulano teve vida, teve filho, depois morreu, e morreu, e morreu. A genealogia de Adão é marcada por vida e morte. Um lembrete de que o pecado trouxe a separação e que a morte reina sobre todos. Mas entre esses nomes há uma mensagem. Cada pessoa viveu, gerou filhos e deixou um legado. Mesmo em uma época marcada pela corrupção moral e espiritual, que é o pré-dilúvio, havia pessoas que ainda transmitiam fé, ensinamentos e propósitos. Que lição espiritual podemos tirar daqui? Você não escolhe a geração em que nasce, mas escolhe como vai viver dentro dessa geração. Cada nome na lista representa alguém que manteve a esperança da promessa de Deus viva. A promessa de um Redentor. Oh, glórias a Deus! Terceiro, o diferente entre os iguais. Enoque. No versículo 21 e 22 diz assim, quando nós chegamos ao versículo 21, algo muda completamente. E diz assim, ó, e viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém.
E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Até aqui, o texto segue um padrão. Viveu, gerou filhos e morreu. Mas com Enoque a morte não aparece. Por quê? Porque Enoque não apenas viveu, ele andou com Deus. Você está entendendo a diferença entre viver e andar com Deus? Ele foi diferente em meio à rotina. Ele decidiu viver em intimidade com o Criador. Ele rompeu o ciclo da morte, foi levado por Deus sem experimentar a corrupção do túmulo. Olha que coisa maravilhosa, meu querido irmão. O significado de andar com Deus. Andar com Deus significa muito mais do que crer nele. Significa ter comunhão, ter intimidade, ter constância e obediência. Andar com Deus, meus amados irmãos, é ter direção, mesmo quando o mundo anda sem rumo. Andar com Deus significa ter paz, mesmo quando há caos. Andar com Deus significa ter propósito, mesmo quando tudo parece sem sentido. São as pessoas que andam com Deus. E para andar com Deus, você tem que estar em comum acordo com Ele. O profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, pergunta: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não anda. De forma nenhuma. Eu não acredito. Isso não acontece. Andar com Deus é viver em acordo com a sua vontade. É ajustar o passo da sua vida ao ritmo do Espírito Santo. Oh, glórias a Deus! E no quinto tópico, o começo da mudança, depois de Metusalém. O texto diz que Enoque começou a andar com Deus, depois que gerou a Metusalém. Isso é revelador. Por que eu digo isso? Vem comigo que eu vou te explicar. A chegada de um filho pode ter despertado nele uma nova consciência, uma responsabilidade espiritual. Talvez ele percebeu: preciso deixar mais que uma herança material. Preciso deixar um exemplo de fé. Deus usa fases da vida para nos chamar à intimidade. Pode ser um nascimento, pode ser uma perda, pode ser uma crise, um momento de transição, mas o convite é o mesmo que o Senhor faz para nós. Anda comigo. Deus quer andar contigo, meu irmão, minha irmã. Ele está te convidando nessa oportunidade. Anda comigo. Aleluia, glórias a Deus. O que Deus está usando em sua vida para chamar a sua atenção hoje? Será que é tempo de você, como Enoque, começar a andar com Deus de forma mais profunda? E o tópico de número 6 diz assim: a recompensa da comunhão. Deus o tomou. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Eu fico emocionado quando eu vejo essa frase. O final é glorioso. No versículo 24, diz assim, ó: e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha que coisa maravilhosa. Procurar Enoque, não acharam. Para onde foi Enoque? Deus para si o tomou. Aleluia! Enquanto todos morriam, Enoque foi tomado para a vida. Isso aponta para a vitória final dos que andam com o Senhor. Ei, irmão, você que anda com o Senhor, você pode ter a certeza, se acontecer agora o arrebatamento, você não verá a corrupção do túmulo, de maneira nenhuma. A comunhão com Deus vence a morte. Assim como Enoque foi arrebatado, a igreja também será um dia levada pelo Senhor. É o que diz lá Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor
chegou nos ares. Oh, que coisa maravilhosa! E você pode dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O mesmo Deus que levou Enoque levará também os que andam com ele hoje. Anda com Deus, irmão, anda com Deus. Quem anda com Deus é garantia de arrebatamento. Oh, glórias a Deus. Sétimo tópico, vivendo como Enoque em nossa geração. Olha a nossa responsabilidade agora. Vivemos dias semelhantes aos de Enoque. Quem sabe até pior, tempos de violência, imoralidade, frieza espiritual, mas o chamado de Deus permanece. Anda comigo. Deus está te chamando nesta oportunidade. Anda comigo, minha irmã. Anda comigo, meu irmão. Eu tenho vitória para você, eu tenho livramento para você, eu tenho a promessa que eu vou cumprir para você. Aqueles que andam com Deus são aqueles que não seguem a multidão, mas seguem a presença dEle. Não vivem pela cultura, mas pela comunhão. Não esperam o céu apenas depois da morte, mas o manifestam já aqui pela vida no Espírito. Oh, aleluia, glórias a Deus. Oh, que maravilha! Deixa eu falar uma coisa para você que é importante. Deus não procura perfeitos. Ele procura companheiros de caminhada. Assim como Enoque, você pode ser um sinal de Deus na sua geração. Enquanto muitos se perdem, Deus pode olhar para você e dizer, este anda comigo. Veja o que ele falou de Jó. Viste o meu servo Jó? Será que Deus pode dizer isso de nós? E o oitavo tópico diz assim, o fruto de quem anda com Deus. Deixa eu falar para você, meu irmão. Quem anda com Deus gera frutos que permanecem. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz assim, Enoque agradou a Deus. Eu lembro da oferta de Abel que agradou ao Senhor. Porque primeiro o Senhor olhou para Abel, depois para a sua oferta. Segundo, quem anda com Deus, irmão, vive o fruto de santidade. Ele viveu separado do sistema do mundo. Frutos de esperança. Sua vida apontou para a eternidade. Quando alguém anda com Deus, sua vida se torna um testemunho vivo. Eita, glória a Deus. Isso aqui é forte, hein? Um testemunho vivo. A sua vida está sendo um testemunho vivo. Oh, glórias a Deus. Você está pregando com a sua vida só de sair aonde você for. Aleluia. O seu nome pode até desaparecer, irmão, das genealogias humanas, mas permanece escrito no livro da vida. Oh, glórias a Deus. O chamado de Enoque ainda ecoa na nossa geração. Hoje o Espírito Santo está chamando a igreja para voltar a andar com Deus, a andar com Ele em sua presença. Não basta apenas frequentar templos, cantar ou pregar, é preciso andar com Ele diariamente. É como o maná tinha que ser colhido todo dia. Aleluia, é diário, é devocional. Andar com Deus é conversar com Ele na oração. É ouvir a sua voz na palavra, é obedecer quando não entende, esperar quando parece demorar. Oh, glórias a Deus! E eu quero te fazer uma pergunta final agora. Se Deus viesse hoje, Ele poderia dizer de você, este anda comigo? Será que Deus, se Ele aparecesse hoje, Ele pudesse dizer de você, você anda comigo? Ah, irmão, que possamos andar com o Senhor, que possamos andar na sua presença. Oh, glórias a Deus! O Senhor é maravilhoso e eu quero orar por você agora. Senhor, queremos andar contigo, meu Deus, como Enoque. Queremos viver em comunhão verdadeira, em meio a uma geração distante. Queremos ser achados perto do teu coração. Ensina-nos, Senhor, a caminhar na tua presença, dia após dia. E quando o tempo da nossa caminhada aqui terminar, que possamos ser tomados por ti, para vivermos contigo eternamente, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto no teu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.